Olá, alegria de estar aqui com você e hoje de receber uma batalhadora pelo vegetarianismo no Brasil e no mundo, uma grande tradutora, Marli Winkler. A Marli é fundadora e hoje é presidente honorária da Sociedade Vegetariana Brasileira. Bem-vinda, Marli, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Marli, inicialmente eu gostaria de saber como é que você começou a militar, digamos assim, né, já que é uma batalha de muitos anos, na Sociedade Vegetariana Brasileira. Como você decidiu se tornar vegetariano e depois criar essa instituição? Então, eu virei vegetariana lá atrás, no início da década de 80, final da 70, início da 80. E depois, apenas em 2003, né, que criamos a Sociedade Vegetariana Brasileira. Até aí foi alguns anos aí. E em 92 eu escrevi um livrinho para uma pessoa, uma amiga que tinha pedido por que eu não comia carne. Em geral, as pessoas estavam com um bife na frente, né? Mas por que você não come carne? E então fica aquela saia justa. E também porque, né, em 15 minutos ali é difícil, né, de falar tudo. Eu escrevi esse livrinho e esse livrinho começou a circular. E as pessoas começaram a fazer perguntas. Então eu tive que começar a estudar mais sobre o assunto para poder, né, responder. Então eu fiquei sabendo que teria um congresso vegetariano mundial na Holanda, isso foi em 94. E eu fui a esse congresso lá, encontrei, né, mergulhei, vamos dizer assim, de bico, né, nesse mundo vegetariano que eu nem imaginava que tinha tanta coisa, né, porque é uma coisa também, né, mais do que centenário. O pai do vegetarianismo é o Pitágoras, né, 600 anos antes de Cristo. Nossa. Então não é uma dieta da moda, tem um acúmulo, né, de literatura, de experiências, né, variadas nesse terreno aí. Então conheci o Peter Singer, por exemplo, vários expoentes internacionais nesse congresso, que foi organizado pela União Vegetariana Internacional, da qual hoje em dia eu sou presidente. Então, né, deu toda essa volta aí e hoje eu estou bem envolvida com esse trabalho internacional. E hoje é uma tendência mundial o vegetarianismo e até o veganismo, né, Marli? É uma tendência mundial, chegou para ficar, sempre existiu, estávamos, vamos dizer assim, atomizados, um aqui, outro lá. Eu acho que a internet veio para nos ajudar demais, não em detrimento, né, de todo o trabalho que foi feito anteriormente, porque claro, né, cada um usa aquelas ferramentas disponíveis, né, historicamente, na sua época, etc. Então, sempre teve gente, né, lutando pelo vegetarianismo, mesmo aqui no Brasil. Tivemos outras sociedades vegetarianas, outras experiências, mas agora, nesse momento, o vegetarianismo ganha expressão. E também, nunca antes os animais foram confinados da maneira como são hoje em dia, e essa realidade terrível para eles é exposta. Então isso, como eu digo, os próprios animais, o próprio sofrimento deles está sendo a própria libertação deles. Porque a gente tem um argumento poderosíssimo para mostrar para as pessoas, e a maioria não quer estar associado a isso, né, Fernando? Claro. Então, a maioria porque o pai comia, porque a mãe comia, porque é uma coisa de tradição, de hábito, mas que não questiona. No momento que começa a conhecer, né, a cultura, tudo que está por trás disso, as pessoas vão mudando. E você dispõe esses ensinamentos, esses conhecimentos, você falou do livrinho que você escreveu, livrinho entre aspas, né? Sob demanda. Esse livro está disponível, foi publicado, está Esse na está sua fora rede? de circulação já. Tem sim. um que outro aí, mas tem muito livro já hoje em dia circulando, temos ótimos autores,
Eu tenho feito vários prefácios e pós-fácios e etc. Agora estou com a ideia de escrever um pouco sobre essa história do vegetarianismo aqui no Brasil e essa minha experiência. Vamos ver, estou reunindo algum material. Poxa, muito bom. Isso todo mundo pode encontrar no seu site. Coloca Marli Winkler, a pessoa vai encontrar tudo que você O Marli faz. Winkler seriam esses outros livros desse outro assunto que a gente vai falar sobre a obra da Madame Blavatsky, né? Certo. Então, esses livros, sim, eu estou publicando na Amazon e estão disponíveis lá. E esses do vegetarianismo, eu não tenho nenhuma obra circulando. Circulando. Mas tem as suas informações onde você fala desse Sim, tema, né? exatamente. No meu site é vegetarianismo.com.br, que está sendo até reformado, e em breve vai estar com um novo visual e tal. Então, essas informações estão todas lá. Ótimo. Você falou de Madame Blavatsky, nós vamos chegar a ela. Mas antes, vamos começar por alguns outros livros teosóficos, né, que você traduziu. Você, acho que me parece, mais de 80 livros você já traduziu em geral. E da Para a Sociedade teosofia, Teosófica, eu acho que foram uns 13, 14 livros, se não me engano. sim. E a editora teosófica continua aí num trabalho também hercúleo, né, de divulgar a obra teosófica aqui em língua portuguesa, né, que não é fácil. Sim. E eu vou mostrar alguns títulos entre os vários que a Marli já traduziu. O Chamado dos Upanishads. Como é o nome dele? Rohit Mehta. Rohit Mehta. É um indiano É que um eu conheci indiano, lá em Adyar, na Índia. sede Internacional da Sociedade Teosófica. Esse livro é elogiadíssimo. Sim. A Ele é um bom teosofia, autor. bom autor, né? Tem um também dele chamado Procura o Caminho. Clara Cod é autora de Teosofia como os Mestres a Veem, que você também traduziu, né, Marli? É uma obra Sim. preciosa também. As cartas dos Mahatmas, né, para Apecínate, principalmente, tem extratos aqui preciosíssimos, valiosíssimos. Olha só, Carta dos Mestres de Sabedoria, transcritas e compiladas por Gina Rajadasa, também Que que você foi um traduziu. presidente mundial da Sociedade Teosófica. Né? Teosófica, exato. E aqui, The Last But Not the Least, Saúde e Espiritualidade, uma visão oculta da saúde e da doença, do Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson. Um livrinho bem interessante também. Foi um grande clarividente da Sociedade Teosófica e deixou obras magníficas também. Marli, e agora o trabalho a que você está se dedicando? Vamos mostrar Então, a vou mostrar capa. aqui o primeiro volume dessa imensa obra, né? Esses volumes têm cerca de 600 páginas cada um, e são 14 volumes com né, a ideia é reunir todos os artigos da Helena Blavatsky, que são mais de 1000 artigos, sendo que alguns são quase um livro, como esse, o caráter esotérico dos evangelhos é praticamente um livro, mas é um Sim, artigo dela que estão contidos nesses escritos compilados de compilados. Blavatsky. Então, Collected Writings. Collected Writings. Tenho me dedicado à tradução desta obra. Iniciei pelo volume 8, porque a essa altura é que ela se radicou na Inglaterra, e ali são os 6 últimos anos da vida dela, que são muito férteis, né, em obras escritas. Ali ela concluiu a Doutrina Secreta, escreveu vários outros livros e uma boa quantidade de artigos muito, muito interessantes. Então, iniciei por aí e estou publicando lá na Amazon fascículos dessa revista que ela fundou em Londres. Esses estão disponíveis, basta botar meu nome lá, Marli Winkler, e que aparecem os fascículos lá. E tanto esses da revista, como alguns outros que eu chamei de escritos selecionados, porque são algumas seleções dentro dessa obra vasta, a começar pelo caráter esotérico dos evangelhos, que é um livro em si, e também o segundo volume, eu traduzi vários artigos que estão ligados a esse texto, o caráter esotérico dos evangélicos, que são citados nesse livro, então complementam, né, esse primeiro volume. Depois disso, fiz alguns também
um com a famosa controvérsia, né, do Abade Roca com a Madame Blavatsky, que é muito interessante também. E um outro volume também só dos artigos onde é citado o mestre Hilarion. Olha. Porque você que é da Sociedade Teosófica e todos os teosofistas sabem, né, muito bem que dois dos mestres que mais influenciaram ela ou são mais conhecidos, o mestre Kuthumi e o mestre Moria, mas também teve esse mestre Hilarion que teve uma importância muito grande na vida dela. Então, esse volume também foi no índice remissivo, né? E vi onde foi citado esse mestre, eu traduzi o artigo completo e coloquei nesse volume. Puxa Estão vida. todos no Amazon. Colocou lá. E pretendo, Amazon? amazon.com.br, né? E pretendo continuar publicando esses fascículos da revista, né? Só os artigos dela, né? Porque, claro, Sim. vários outros autores contribuíram, mas eu me foquei no que ela escreveu. Sim. E agora eu comecei, eu já tenho essa obra toda traduzida. Eu estou numa fase de revisão. São várias revisões, né, Fernando? Porque é uma obra muito extensa. E então, agora eu estou com o projeto de aprontar capa a capa cada volume desses. Então, eu estou trabalhando no volume 1 com esse propósito, fazendo uma revisão e traduzindo, porque eu traduzi os artigos, estou traduzindo prefácio, várias outras coisas que compõem o livro, para deixar ele prontinho. E a sua ideia é torná-lo publicado em papel? Também, eu acho que nada substitui o papel, né? Eu acho que é muito bom que a gente tenha esse material né, eletrônico, porque facilita muito também, fica muito mais barato e tudo isso deve ser levado em conta. Mas nada substitui o livro, né? Agora mesmo estava lendo aqui um livro do Humberto Eco, Memória Vegetal, onde ele fala justamente isso. Memória vegetal são os livros, é um vegetal, né? Vem da árvore. Sim. Então, ele faz, né, uma reflexão sobre isso. O livro não vai acabar. O livro foi feito para estar na mão, para a gente, né? Então, eu acho muito importante que seja impresso também todo esse material. Sim. Você falou da época de ouro de Blavatsky, a partir de 85 em Londres, né? Ele escreveu também A Chave para a Teosofia, A Voz do Silêncio, começou o glossário teosófico, né, Marli? Foi a época de ouro mesmo, como você está dizendo. Foi também porque ali ela parou, né, Fernando? Sim, foi obrigada. Até então ela estava viajando, e só eu sei que eu viajo muito, atrapalha muito, a gente não consegue escrever, porque para escrever e traduzir, a gente precisa ter, né, um ambiente apropriado, precisa estar, né, não é só veio correndo da viagem, não sei o que, desmancha a mala não, você precisa, né, estar num ambiente apropriado, ter o material de pesquisa, tudo isso. Então, ela até então, ela estava, né, criando a sociedade, ajudando nesse esforço de trazer toda essa discussão. A época que ela viveu era o auge do materialismo lá na Europa. Então, ela fez essa ponte, né? Trouxe a literatura toda do Oriente, né? Valorizou, né, tudo aquilo, inspirou muita gente, Gandhi, muitos pensadores e ativistas até, políticos. Ela teve um papel muito importante. Essa senhora não pode ser esquecida. Jamais. Cientistas, escritores, não é? Músicos. Pintores, artistas, músicos. É vasto religiosos. A influência dela. Ela realmente inseriu novas formas de pensar dentro do plano astromental da humanidade, não é, Marli? E o século XXI, a Blavatsky tem um artigo também que você conhece, a teoria dos ciclos. Ela fala, né, de certos movimentos que se repetem periodicamente, alguns que se desvanecem, outros que surgem, outros que ressurgem. E parece que Helena Blavatsky está ressurgindo com muita força no século XXI. Olha, os escritos Deus te dela, ouça, né? porque eu acho que é importante. Acho que é importante. Mas sim, eu acho que é isso aí. A internet tem facultado, né,
que as pessoas né, juntem em grupos, que conversem, que trabalhem juntos, que façam um esforço coletivo. Então, tudo isso está resultando em muitas iniciativas que antes era bem mais difícil, né? É E verdade. até isso aí, de querer traduzir, querer ler na própria língua, Sim. tudo isso, né? Eu E acho que é bem bom que isso tudo possa acontecer. sim, essa cooperação, né, que hoje está se ampliando também de vários países. Hoje uma palestra pode ser realizada aqui e o mundo inteiro pode assistir, né, através desse Exatamente, é o instrumento. caso aqui, desse É, momento nosso aqui, né, Fernando? Eu estou sim, na minha casa, você na tua, e isso aqui depois vai lá para o YouTube e sim, qualquer pessoa no mundo todo pode acessar a qualquer momento, né? sim, Então isso é uma coisa magnífica, é uma ferramenta magnífico. magnífica que está, né, como eu falei do vegetarianismo, se não fosse a internet a gente estava lá atrás ainda engatinhando, Sim, porque a grande mídia ela detém, né, o poder de vetar certos sim, assuntos. é verdade. E o vegetarianismo é um deles, e assim como outros, né? Sim. Não fala para não levantar, não fala nem mal para não ter que discutir, não Não, é mostrar porque que existe, né, Marli? existe, né, grandes interesses da indústria, né? Sim, Então pagam, né, as propagandas e tudo. sim, Então é todo um jogo, né? Que não é fácil de você quebrar. Mas a internet ajudou a quebrar esse monopólio. sim, Então, a gente está colhendo muitos frutos disso. Para o bem e para o mal, né, Fernando? Tem claro, muita é coisa também verdade. que não presta, que está Sim, sendo veiculada, mas isso é humanidade, né? é a Aí humanidade, ninguém. é a É dualidade, o nosso nível de desenvolvimento, né? é verdade. Então, não tem como. Tem que Eu vou falar. saber triar assim mesmo. Isso, exatamente. Eu vou falar de só citar, é um documentário que está no Netflix, O Dilema das Redes, para ver o que as redes Uhum. sociais estão fazendo com a humanidade É. como um todo. Como é Já preciso? começa a ver, né, várias reflexões e Sim, análises, porque com certeza isso aí está impactando muito, né? Inclusive as eleições, a política, sim, tudo isso, né? tudo, Então, tudo. em todos os sentidos. E como E eu disse, para o bem e para o mal. eu gostaria de falar para o bem que nós vamos ter, Marli, em novembro, de 20 a 22 de novembro, também pelo Zoom, a Sociedade Teosófica vai divulgar, o lançamento em língua portuguesa de um tesouro que foi descoberto há 10 anos e foi publicado em língua inglesa, quer dizer, foi descoberto há mais tempo, mas publicado, não é, há 10 anos e agora traduzido para o português. Os comentários sobre a doutrina secreta, diálogos com Helena Blavatsky com seus alunos, as instruções não publicadas de 1889, que são os diálogos que ela teve sobre a doutrina secreta. Toda quinta-feira ela se reunia com alguns alunos lá na Sim, loja né? Blavatsky, né, em Londres, e esse material agora vai ser publicado. Algumas pessoas tiveram a brilhante ideia de contratarem taquígrafos, não é? Uhum. Estenógrafos, para anotar tudo que Sim. Blavatsky falava, que as perguntas que os alunos faziam, e vai sair esse livro agora em língua portuguesa. Eu Que estou te falando, ótimo, muito não é? bom. Esse movimento, Mais um exemplo, né, desse esforço coletivo que está sendo feito, sim. e que a internet, né, essas comunicações facilitadas hoje em dia, ajudaram muito. Marli, parabéns pelo seu trabalho, tanto na área do vegetarianismo como no seu trabalho de tradução. Você seja cada vez mais inspirada pelos mestres e por HPB para continuar aí no seu esforço. Muito obrigada, Fernando. Um abraço. E que outros se juntem a nós aqui para esse trabalho, né? Porque esse mutirão teosófico, mutirão espiritual, porque a teosofia é a ciência, é a filosofia de todas as religiões, é a origem, né, de todo esse conhecimento magnífico que a humanidade recebeu desde o ventre da grande mãe. Muito obrigado a você, ouvinte, pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá entre